Olá, a rotulagem dos alimentos que chegam aos supermercados sempre foi um problema para os consumidores. Em geral, as informações são fornecidas em letras minúsculas, quase ilegíveis e em linguagem técnica, confundindo ainda mais. Tentando encontrar uma solução para o problema, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está propondo uma série de mudanças. Para saber melhor quais são essas novas sugestões, vamos conversar agora com Alessandra Bastos Soares, diretora da área de alimentos da Anvisa. Bom, a primeira questão é exatamente essa: como melhor informar ao cidadão a qualidade, não é nem a qualidade, mas o que contém estes alimentos. Existem 3 propostas aí que estão sendo discutidas, que é a proposta do triângulo, a proposta da lupa, que é a que defende a Anvisa, e é uma proposta do semáforo. O que são essas propostas e como é que elas funcionam? Vamos lá. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, muito rico estar aqui conversando com vocês para elucidar esses pontos desta norma que nós estamos trazendo, de fato, com o objetivo de esclarecer o cidadão daquilo que ele está consumindo. Essas propostas, elas existem, são modelos utilizados, né, em outros países, e quando a discussão aconteceu na Anvisa, há alguns anos atrás, nós entendemos que havia sim a necessidade de internalizar essa forma de comunicação com o consumidor final, num supermercado, numa loja de conveniências, enfim. Então, nós começamos a estudar o que era necessário e de que maneira nós poderíamos conversar com esse consumidor. Então, de fato, há no mundo, né, alguns modelos de figuras que conversam com esse consumidor, né, comunicam com esse consumidor alguns riscos e alguns detalhes que ele deve observar sobre o alimento que ele está consumindo. De fato, de um lado, nós tínhamos a proposta do triângulo, que é adotado por alguns países, e do outro lado, nós tínhamos a proposta do semáforo, que foi uma proposta que alguns países também adotaram e veio muito a pedido do setor produtivo. A agência, então, entendeu que essa discussão ela era maior. Nós precisávamos de bastante informação para embasar essa forma de comunicação. Então, como comunicar e o que comunicar? E qual o objetivo maior disso tudo? Levar a informação adequada para o consumidor para que ele decida a escolha dele dentro de um supermercado. O que ele vai levar para a mesa da sua família, né? Para que a sua família consuma. Então, observando os vários modelos, nós idealizamos, então, o modelo da lupa, que foca no quê? Em 3 ingredientes, onde, sabidamente, né, a ciência diz que são os 3 ingredientes mais encontrados em todos os alimentos industrializados, que merecem mais atenção no seu consumo, que, no caso, é o sódio, os açúcares adicionados e as gorduras saturadas. Então, por isso... Este modelo aqui. Exatamente. Nós propusemos este modelo, algumas outras alterações também, inclusive, como foi citado, de fato, é uma dificuldade a leitura do rótulo, da tabela nutricional. Então, a questão da legibilidade, tamanho de letra, o que nós vamos dizer, o que é importante para o consumidor ler neste rótulo. E a outra questão também é como ele vai entender o tamanho do pacote que ele está comprando. Essas informações, elas estão se referindo a uma porção e 100 gramas, então nós estamos colocando à disposição também essa informação. Então, foram itens de uma grande proposta de alteração na rotulagem, por isso, de fato, demandou assim, bastante trabalho, bastante estudo, e a gente chegou à conclusão de que esse seria o modelo, pelo brasileiro, melhor absorvido, melhor lido. Então, colocamos essa proposta em consulta pública.
Bom, esse modelo, ele de certa forma vai solucionar um grande problema para o consumidor, que é a quantidade que está ali determinado no rótulo em relação ao produto, se é o pacote como um todo, se é apenas uma porção, né? Quer dizer, a quantidade que está ali de sódio equivale a todo o pacote do biscoito ou apenas um biscoito. Como é que é essa questão? Quando nós fizemos a revisão dessa norma de rotulagem, uma das preocupações foi exatamente essa. O que nós estamos dizendo para o nosso consumidor? É alto quanto? Quanto eu devo consumir ou posso consumir? Então, já existe algumas embalagens onde a gente já vê escrito, sugere-se o consumo de X unidades, por exemplo, um pacote de biscoito, né? Esse pacote tem X grama, mas o consumo usual dele são 3 biscoitos a cada vez que o consumidor pega o pacote. Então, a gente diz que que em 3 biscoitos ou em 100 gramas, a gente encontra X de sódio, X de gordura saturada ou X de açúcar adicionado. Esses produtos, o açúcar adicionado nos alimentos, o sódio, que é o sal, basicamente, essa gordura saturada, ela é hoje muito discutida porque ela fomenta exatamente esses problemas de obesidade, não provoca, mas ela pelo menos estimula a diabetes, alguns problemas de saúde pública hoje já. Sim. Então, quer dizer, a preocupação da Anvisa é basicamente com essas questões. Sim, Né? sim. Agora, como fazer para que esses produtos também não sejam, de certa forma, satanizados, né? Que é uma preocupação da indústria, sim. Né, também. É uma preocupação da indústria, nós compreendemos e nós entendemos que o papel da agência não é esse, né? Nós não temos o direito nem a obrigação de vilanizar as coisas, não se trata disso. O que nós queremos é resguardar, cumprir a missão da agência, resguardar a saúde do cidadão. E como é que nós podemos fazer isso? Né? Respeitando, inclusive, o seu direito e a sua possibilidade de adquirir o alimento. Informando. E isso é uma construção. Isso é uma construção. O consumidor hoje, ele é muito mais criterioso. Então, quando a gente fala de açúcar adicionado, gordura saturada e sal, de fato, historicamente baseado em todos os relatos científicos que nós temos, são os ingredientes que, de fato, têm um impacto maior na saúde pública de uma forma geral, no público infantil, adulto e idoso. É uma discussão muito delicada porque, por exemplo, existem alimentos como, por exemplo, o amendoim, que possui a gordura própria. E aí eu tenho que falar de gordura saturada. Então, como medir isso? Porque eu não posso, por exemplo, a manteiga, ela tem gordura. Então, como é que eu vou alertar para a gordura da manteiga, que é uma coisa intrínseca daquele produto? E como então, exatamente... deu muito trabalho para trazer essa proposta. Nós só conseguimos realmente apresentar essa proposta, essa minuta, na reunião de diretoria colegiada para a sociedade, porque houve muita discussão. E essa discussão, ela incluiu todos os atores da sociedade. Essa discussão incluiu, obviamente, o setor produtivo, que precisa saber como ele vai proceder, porque passa a ser obrigação. Nós incluímos, obviamente, né, todas as associações de defesa do consumidor, como o IDEC, né, estivemos também com outros órgãos, como o próprio Ministério da Saúde, muitas reuniões, Ministério da Economia, Unicef, tivemos reuniões com eles também. Foi uma discussão muito aberta. E para a gente levantar todos esses dados e estudar toda essa problemática, nós fizemos, num primeiro ato, uma tomada pública de subsídio, que foi uma grande pergunta. Sociedade,
como vamos tratar esse assunto? O que é importante para você, sociedade? E aí convidamos a sociedade e todos esses atores para essa discussão. Nessa época, nós tivemos 33.500 contribuições. Todas foram lidas e respondidas. E me parece que dessa média aí, 63% eram de consumidores. Sim, Né? Nos dá muito orgulho a forma como essa norma foi construída e nós nos sentimos muito confortáveis em falar sobre isso, porque, de fato, foi uma discussão muito acessada pela sociedade de uma forma geral, né? As contribuições, elas não foram só dos profissionais que prescrevem, ou dos médicos, dos nutricionistas, ou da indústria, não. A sociedade, o consumidor... O consumidor é que está preocupado com essa questão. Sim, ele está muito preocupado. Né? E como informá-lo? Porque, no caso do amendoim que a senhora falou, sim. Né, quer dizer, a gordura natural do amendoim, ela, de certa forma, é saudável. Mas ele vem adicionado com o sal. E aí vem a lupa. Né? Exatamente. Então, a lupa, neste caso, funcionaria mais para alertá-lo sobre o sal. Sobre o sal, que é adicionado a este amendoim. Porque há tipos de gorduras que são naturais, que fazem parte da nossa alimentação. Óbvio que a gente tem que cuidar, né, com a questão da quantidade que é consumida. Mas o que a gente quer mostrar no alimento industrializado é atenção com o que você precisa ter quando você consome esse tipo de produto. A lupa, ela serviria exatamente, então, para isso, para um alerta. Porque no caso definido pelas indústrias, no caso do semáforo, né, quer dizer, qualquer alimento que tivesse aquela luz vermelha, digamos assim, já seria mais vilanizado do que de uma forma mais clara. Sim, nós entendemos que a lupa é a forma mais fácil, né, do cidadão brasileiro compreender essa informação que nós queremos entregar, que é justamente tenha atenção sobre o sódio ou sobre o açúcar, que é o açúcar adicionado, porque há produtos também que naturalmente já contêm açúcar, naturalmente, né? Uma fruta seca, por exemplo. Agora, existe o açúcar adicionado. Então, existem produtos, por exemplo, que para se formular o produto, ele necessita utilizar açúcar para chegar naquele ponto, às vezes. Mas aí, além deste, ele tem um outro açúcar adicionado. Então, assim, é isso que a gente quer mostrar para a sociedade, para que ele tenha atenção naquilo que ele está decidindo levar para casa para o seu consumo. E há uma amplitude maior também nesse alerta, inclusive preocupado com os produtos in natura que são servidos, que são oferecidos nos supermercados, né? Quer dizer, não seriam só os produtos industrializados, mas também esses produtos in natura, me parece que eles também Sim, alguns produtos, isso também está na norma, né? Está previsto na norma. Quais são os produtos que necessitam ter este símbolo, né, alertando para um ingrediente ou outro, né? Não são todos, por exemplo, o arroz ensacado. A gente não pode ali falar de açúcar adicionado, nem de sal, nem de gordura saturada. Então, existe ali já, e essa discussão, ela veio em todos os encontros que foram feitos, porque foram, num primeiro momento, 33.500 contribuições, como eu disse, foram 3 reuniões abertas, né, o setor produtivo e a sociedade convidada, porque nós dividimos os temas em blocos para essa discussão. Essas discussões aconteceram com a participação desses atores que foram citados. E agora, na consulta pública, nós temos hoje, eu atualizei os números, são 17.732 contribuições, 17.732 contribuições até hoje. A gente está até botando na tela o portal que pode ser consultado. Sim, inclusive é muito bom poder falar isso aqui nesta data, porque ainda dá tempo da sociedade, aqueles que nos assistem, né? Eu até convido que as pessoas entrem no portal da Anvisa e que elas possam se expressar ali, possam participar desta consulta, porque todas as contribuições, elas são sim consideradas para que a gente, de fato, tenha uma norma
construída pelas mãos daqueles que vão utilizá-la, né? Aproveitar o objetivo final da norma, que é o quê? Entregar realmente um produto com qualidade, com segurança, né? E que a utilização desses produtos seja de fato assim, leve satisfação para o consumidor, né? E segurança naquilo que ele está adquirindo. Aquele famoso quadrinho com as informações nutricionais, Sim. Que é um problema entender o que eles estão dizendo ali. De certa forma, também essa medida irá mexer com esse... Tem alguns ingredientes que foram revisados para estarem ali, né? Inclusive, assim, essa linguagem a gente focou também em melhorar, né, assim, o que nós estamos dizendo e para quem, porque os profissionais, por exemplo, de saúde, quando leem esses rótulos, eles sabem o que está escrito ali, né? Mas até que ponto essa informação naquele lugar é conveniente para o próprio consumidor, que fica confuso. Então, nós melhoramos essa tabela e estamos preocupados, inclusive, com o tamanho da letra, para que a pessoa consiga ler o que está escrito. Uma outra coisa é o uso, de certa forma, abusivo pela indústria de termos como diet, light, enfim. Também essa norma vai ter um cuidado sobre essa questão. Sim. Nós temos, é um movimento da agência, né? Não só com esta norma, mas em todas as reuniões e outras normativas que vão balizando o setor produtivo. Então, assim, a gente realmente restringe, né? Por exemplo, a gente não pode admitir coisas como menor quantidade de sódio, quando a gente sabe que tem uma quantidade aumentada. Então, esse cuidado nós tivemos também, e não só quando a gente vem tratando de rotulagem, né? É um assunto que sempre vem para a mesa, sempre vem à mesa, né? Nas discussões que nós temos com o setor. Nós não podemos permitir que o consumidor esteja na expectativa de adquirir um produto, sendo que ele não é bem aquilo que está sendo dito. E as empresas já compreenderam que isso é uma questão de responsabilidade que elas têm. E, enfim, a gente tem feito muito esforço realmente para informar e conscientizar e para que as pessoas ajam com responsabilidade. É porque o refrigerante ali, 0 açúcar, e não é bem isso, né? E tem uma outra questão, porque a Anvisa está preocupada em informar, claro. Agora, ela também, de certa forma, combate o uso abusivo desses adicionantes na alimentação e nas bebidas também, combate, de certa forma, para que as indústrias trabalhem com menos açúcar, menos gordura saturada. Como é o trabalho da Anvisa também nesse sentido? A gente alerta a indústria, e quando se tratam principalmente de aditivos, é assim que a gente chama, a gente institui limites que são permitidos para que eles sejam utilizados pela indústria na fabricação dos seus produtos. Então, a gente impõe determinados limites para que isso seja uma regra realmente, né? E o que a gente observa é que as indústrias, elas entenderam que para agradar o consumidor, elas têm cada vez mais que se preocupar com essas questões que nós colocamos, porque o nosso consumidor hoje, ele é mais consciente, ele é mais criterioso, e isso se deve a um conjunto de operações que foram feitas não só pela agência, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, como também pelo Ministério da Saúde. Então, várias campanhas que são feitas, né, para que as pessoas se conscientizem e utilizem realmente produtos que não ofereçam risco à sua saúde. A questão da publicidade desses produtos, né, que é muito intensa, alguns países chegam a proibir inclusive o consumo nas escolas desses produtos, tentar fazer nas escolas uma alimentação mais balanceada. A Anvisa tem pensado nisso, tem atuado nesse sentido também? Existem alguns movimentos que o Ministério da Saúde fez, né, e que a Anvisa colaborou, né, o nosso trabalho é colaborativo. Então, a competência da Anvisa é dizer para o setor que produz alimentos, medicamentos, produtos para a saúde, cosméticos, saneantes, isso tudo.
que é o que a gente lida. A competência da agência é dizer como eles devem proceder para entregar. E esses movimentos, eles vêm muito do Ministério da Saúde. Então, a gente tem um trabalho em conjunto mesmo, de conscientização, de informação. Então, a gente sabe que, por exemplo, nas escolas hoje, alguns alimentos de fato são proibidos. Isso não é uma competência da agência em si, mas são programas que o Ministério da Saúde, né, em parceria com o Congresso, enfim, definem essas regras, né, essas manobras para, de fato, resguardar a sociedade desses riscos. Agora, o que a gente vê também é um interesse crescente e isso nos dá muita alegria mesmo. Dentro do Congresso hoje, por exemplo, existem 14 projetos de lei que citam rotulagem. Então, é de fato uma preocupação com a saúde do cidadão. E também há um fator que é interessante nisso aí, que é a questão social. Sim. Porque esses alimentos, eles são a coxinha, esses alimentos, essas frituras, elas são mais fáceis de serem encontrados, né? E essa população mais pobre, até por uma falta de tempo, acaba consumindo mais esses produtos. Quer dizer, alguma campanha de conscientização da tentativa de fazer uma alimentação mais saudável também é uma preocupação da Anvisa? É uma preocupação da Anvisa, mais uma vez assim, a gente dá muito subsídio ao Ministério que faz essas campanhas e esse tema de rotulagem, ele vem muito baseado nessa sua colocação. Quando a mãe e o pai levam os filhos, por exemplo, num parquinho no final de semana, o que ele quer ver que seja fácil até para decidi-lo sobre o que ele vai comprar para o lanchinho do filho? Por isso, a gente acha muito importante que essa informação, essa é uma forma de educar o nosso consumidor, instruindo, mostrando a ele, preste atenção, né? Foque no que você está adquirindo, né? Esse produto tem mais sódio, ou tem muita gordura saturada, ou tem muito açúcar. Então, essa é a forma, e aí sim, aproveitamos, né, esse tema na casa e conversamos com a sociedade, né? Assim, estivemos em vários eventos, em vários fóruns nacionais, internacionais, inclusive para falar do que o Brasil tem feito sobre isso. Isso é muito bem visto, porque, de fato, o impacto desse cuidado com o cidadão, a gente vê depois, né, quando a gente olha para o SUS e a gente vê que tem sido controlado alguns níveis, né, de doenças crônicas ou doenças que afetam a primeira infância. Então, isso tudo a gente vê assim, que o nosso trabalho, enquanto agência reguladora, ela tem impacto, sim, na saúde do cidadão. E a preocupação é com a informação e a clareza da informação. Exatamente. A gente, mais uma vez, botou aí a lupa, que ela é bem mais representativa nesse sentido. Não fica a dúvida, quer dizer, a mãe vai chegar na feira ou no estádio de futebol ou onde quer que, ou no supermercado, ela vai compreender que ela tem que prestar atenção no que ela está adquirindo e se aquilo é adequado para a família dela. Maravilha. Alessandra, foi um prazer conversar aqui com você. Prazer foi meu. A entrevista foi bem esclarecedora. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E a agência é a casa do cidadão brasileiro. Então, quanto mais nós convivermos e formos provocados nesses temas de interesse à saúde pública, tenho certeza que a gente vai conseguir entregar um trabalho cada vez melhor. Muito obrigada. Obrigado. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário crítico ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.